Durante muito tempo, cuidar do cabelo afro foi mais sobre hábito do que sobre conhecimento. Fizemos o que aprendemos, repetimos o que vimos e muitas vezes sem questionar. Mas se alguma dessas práticas não forem assim tão inofensivas, e se aquilo que sempre foi considerado normal, afinal não for, hoje essa conversa ganha outro olhar. Neste episódio do Will Convida, tenho comigo Fátima Paiva, cabo-verdiana, esposa, mãe e terapeuta capilar, uma profissional que trabalha diariamente com o cuidado do cabelo afro, ajudando mulheres a compreender melhor o seu próprio cabelo. Neste episódio, vamos falar sobre cuidados, hábitos, sinais que muitas vezes ignoramos e tudo aquilo que precisas de saber para cuidar do teu cabelo de forma mais consciente. Se tens cabelo afro ou queres simplesmente cuidar melhor do teu cabelo, este episódio é para ti. Bem-vinda, Fátima. Oi. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada eu. O prazer já disse que é o nosso. Só para situar o pessoal lá em casa, porque eu acredito que muita gente não sabe o que é a terapia capilar. A terapia capilar é conjuntos de técnicas, de procedimentos que têm essa finalidade de tratar ou agir na prevenção da saúde capilar. Quando falamos em saúde capilar, não estamos só a referir ao cabelo, mas principalmente o couro cabeludo, a pele da cabeça, como dizem em São Tomé, o chão da cabeça. É o foco principal, porque não estando bem o couro cabeludo, não há como garantir a saúde do cabelo, que muita gente corre atrás, o meu cabelo não está bom, o meu cabelo não está a crescer, mas então começamos a ver, então vamos lá ver o que é que se passa, temos que começar a analisar, a ver como é que está, se está saudável o couro cabeludo. Então a terapia capilar entra aqui, oferece técnicas, procedimentos, tratamentos, para esse sistema, não só para o cabelo, mas também tendo como preocupação, como base, a raiz, a pele do couro cabeludo, que é o couro cabeludo. E como é que surgiu essa paixão, essa vontade de saber mais sobre o cabelo afro, o cabelo crespo? De onde é que surgiu essa paixão? Pronto, isso surgiu, eu digo que acompanhou sempre comigo, eu costumo dizer que eu fui cabeleireira de casa. E olha que eu vim numa família com muitas mulheres e todas nós temos cabelos assim, afro, cabelos que dão um certo trabalho para cuidar. Então fui acostumando, fui aprendendo a lidar com isso. E eu, por ser a irmã mais velha, eu tinha que cuidar também do cabelo das minhas irmãs. E nessa lida do cabelo das minhas irmãs, do meu cabelo, também da curiosidade de experimentar, então comecei a cuidar muito, a fazer penteados e tratamentos, fazia até desfrizes, relaxamentos, pinturas, cortes, tudo isso de uma forma amadormente, sem fazer nenhuma formação, e lá no quintal da casa da minha mãe. E isso começou pronto, as pessoas iam vendo, iam perguntando e comecei a ter mesmo vizinhos lá da zona, amigos, iam lá mesmo para fazer um corte. Mas eu, às tantas, eu perguntei, mas por que as pessoas me procuram para cortar o cabelo? Eu não tenho salão, eu não tenho formação de cabeleireira. Então, eu percebi que alguma coisa estava a ser feita e a ser reconhecida e que estava a ficar bem, mesmo sem tendo nenhuma formação. Então, isso foi surgindo, mas é porque também eu gosto de estar a lidar de mãos na massa assim no cabelo, porque se não fosse eu, tenho outras irmãs que não gostam. Então isso também tem que ter um gosto e hoje eu percebo que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Se eu estou aqui hoje é porque começou lá décadas atrás, no quintal da mamã, a cuidar do cabelo das minhas amigas, das vizinhas, e tudo grátis, tudo gratuito, mas isso serviu muito de base e fez parte do processo para eu chegar aqui onde estou. E eu sempre gostei de estar nesse mundo, de tratar o cabelo. Nunca, nunca na vida pensei em
ser uma cabeleireira ou um terapeuta capilar o que sou hoje. Mas sempre gostei de estar em contacto com o cabelo. Tanto é que a minha formação superior, a minha licenciatura, não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Eu sou formada em filosofia. É para ser professora, se calhar alguma influência da minha mãe também que é. Mas nunca nem sequer trabalhei, a não ser na parte do estágio profissional, que trabalhei um ano com uma turma. E depois sempre aquilo do cabelo me puxou. Foi surgindo coisas aleatórias ou não no meu percurso, na minha vida, em que sempre puxava-me para aquilo. Do nada tinha um projeto para fazer e tinha alguma coisa a ver com o cabelo. Do nada a Fátima estava a vender o cabelo. Do nada a Fátima começou a publicar nas redes sociais que fazia cortes, finalizações. Isso tudo ainda lá em Cabo Verde, sem eu saber nada de terapia capilar. Do nada, a Fátima abriu um canal no YouTube para partilhar as coisas do cabelo, sem saber que todo esse percurso iria dar agora no profissional que sou hoje. Tudo isso fez parte, por isso eu digo, eu não escolhi, foi acontecendo e eu acredito em propósitos e acho que tudo foi encaixando-se para chegar aqui aonde estou. É. Então, foste aperfeiçoando as técnicas, também és formada na área, estivemos a ver Pois, agora sim. o teu processo, o teu percurso para chegar onde estás hoje. Pois, e a uma certa altura, pronto, decidimos sair de Cabo Verde para vir para Portugal. Entretanto, eu disse, eu não queria mais, ou pronto, não era o foco, mas vir trabalhar. Pronto, eu trabalhei em Cabo Verde numa empresa durante quase 10 anos e eu não queria estar mais sentada num escritório, num espaço fechado a trabalhar, até porque eu gosto de comunicar. Gosto de estar em contato com as pessoas, gosto de fazer alguma coisa que tenha assim, um impacto direto na vida das pessoas. E então começou a surgir oportunidades para isso e consegui encaixar. Mas para dizer que eu saí de Cabo Verde com a ideia de vir cá fazer a terapia capilar e começar a trabalhar com o cabelo, não, mas eu sempre queria fazer algo que eu tivesse esse ambiente de contactar as pessoas, fazer algo para impactar diretamente a vida das pessoas e agregar algum valor nas sim, pessoas. exatamente, aliviar a dor das pessoas. De uma forma ou de outra, consegui isso na terapia capilar. Não foi nada assim muito planejado, mas as coisas foram acontecendo, mesmo chegando aqui, mesmo mudando de país, começou a acontecer e cheguei agora a um momento em que eu percebi que tinha mesmo que procurar conhecer mais, fazer um percurso mais profissional e abraçar essa causa mesmo, de uma forma mesmo não amador, porque tudo que eu fazia até então era amadormente. É tudo a experimentar. É tudo a experimentar, é tudo sem cobrar nada, era tudo. Às tantas comecei a fazer algumas coisas em casa, a cobrar uma coisa bem simbólica, mas chegou um momento em que eu disse: eu tenho que rentabilizar isso e por que não fazer isso o meu percurso profissional? E foi a partir dali que eu resolvi fazer também a terapia capilar. Mas antes de chegar ali, quando cheguei aqui em Portugal, por isso que eu digo, a terapia capilar entrou ou conquistou-me e não foi eu que fui lá buscar. Porque quando cheguei aqui em Portugal, recebi um convite que é para trabalhar num espaço que a pessoa também ia abrindo, que era mais também para tratamentos de cabelos e com esse foco na saúde capilar. E então, a pessoa, como já nos conhecíamos em Cabo Verde, e ela já conhecia essa parte minha de estar a lidar com o cabelo, já conhecia no YouTube também, mas somos pessoas próximas e ela já sabia que eu gosto de estar nesse mundo do cabelo, sim. Então ela me convidou, que era para ir trabalhar com ela. E foi a partir dali. Então, desde que eu cheguei cá em Portugal, nunca trabalhei em outra coisa se não for mesmo a nível do cabelo, da saúde capilar mesmo. Mesmo antes de fazer a formação.
e eu fiz uma experiência que foi muito boa, né, desde o começo em que comecei ali no espaço a trabalhar, conhecer, perceber, e percebi na altura em que há muita necessidade nessa área. Muita. Se calhar já até havia tratamentos capilares, tricologia, dermatologistas. As pessoas tinham queixas capilares, não, às vezes nem sabiam por onde ir. Principalmente quando é o nosso tipo de cabelo. Porque uma pessoa, por ter um cabelo afro, um cabelo crespo, não se sente à vontade ou confiança de ir numa cabeleireira, mesmo sendo boa, ou um terapeuta capilar que não costuma manusear com o cabelo afro ou cabelo crespo. E então percebi essa necessidade das mulheres e não só. Nós também temos clientes homens e cada vez mais eles procuram e também por essa razão de se identificarem com as pessoas que eles chegam lá e dizem: eu quero tratar com pessoas que conhecem o nosso cabelo, Sim. que conhecem o nosso tipo de pele, que conhecem os nossos problemas. E então percebi essa necessidade e não há muito até hoje, pessoas que sabem lidar, mesmo nós que temos o cabelo crespo, que temos o cabelo afro, a grande maioria não sabe lidar com ele. Por isso é que temos muitas patologias, muitas disfunções hoje em dia, porque não nos ensinaram, não Como aprendemos cuidar. a tratar do nosso cabelo. Pois é, E vamos caindo em técnicas, em opções que são assim agressivas ao couro cabeludo, agressivas ao fio, para poder domar, dizendo assim, o nosso cabelo são deslizes, são tranças e cabelo costura para alongar, tudo isso, e de uma forma muito agressiva, de uma forma que prejudica muito o couro cabeludo e não só prejudica também os fios. Por isso, vamos lidando com isso e tem uma imensidão de queixas. Só que as pessoas, mesmo hoje em dia, divulgando, pronto, muitas já estão a conhecer, mas muita gente ainda nem sabe sobre a terapia capilar. E principalmente a terapia capilar para o cabelo crespo também. Por isso que eu senti a necessidade de trazer-te cá para falar com as mulheres negras, mulheres que têm o cabelo afro, para estarem informada, porque é como eu tinha te dito, desde que eu descobri a alopecia por tração, e já agora vamos saber o que é alopecia por tração. Estavas a dizer que tem algumas práticas que se pode fazer no couro cabeludo que fomos ensinadas assim, e pode-se fazer e pode causar algumas disfunções no couro cabeludo, certo? Sim. Quais são essas disfunções que pode causar no couro cabeludo? Olha, dependendo das práticas, vai tendo, cada ato vai tendo uma consequência. Por exemplo, uma pessoa que está constantemente a fazer penteados que tracionam muito a raiz, o couro cabeludo. Não há como se escapar de ter uma alopecia de tração, por exemplo. Mas, como tem uma professora que diz, não há nada mal que não possa piorar, muitas das vezes, só o facto da pessoa estar a tracionar pode não ter só a alopecia de tração. Pode ter outras disfunções que podem vir associados. Por exemplo, o facto de estar a tracionar muito faz arrancar o cabelo. Tracionar e através de tranças, por exemplo, uma pessoa que está sempre a pôr tranças, uma pessoa que está sempre com tiçagens, não, às vezes a pessoa faz, já deixa a marcação no próximo mês ou da próxima vez que vai tirar e voltar a pôr. Pois. Não deixa o couro cabeludo se estabilizar, porque aquilo aperta. Por exemplo, imagina uma tiçagem. São muitas tranças corridas que já apertam e ficam ali por várias semanas. Além disso, ainda cozer por cima. E aquela costura não é uma costura frouxa, ou não é uma costura, como é que eu posso, suave. Tem que ser uma costura para poder segurar por toda essa semana. E o que eu digo sempre é que de todas as mulheres que recebemos quase todos os dias,
que vão com alopecia de tração têm esses históricos. E quando chegam lá, a maioria não chega só com os sintomas ou só com a alopecia de tração. Normalmente chegam com o couro cabeludo que chamamos da microbiota toda desestabilizada, desequilibrada. A microbiota, que são todos os micróbios, as bactérias, os fungos que temos naturais na nossa pele. É a flora que compõe a nossa pele ali. Então, dando um ambiente não equilibrado ao couro cabeludo para terem esse equilíbrio e estarem numa quantidade normal, eles vão aumentar. E aí pode acontecer esse desequilíbrio da microbiota, que pode ser só uma tração ou um penteado apertado, mas que deixa o couro cabeludo também muito abafado por muito tempo. Em que a pessoa, por exemplo, não consegue lavar a cabeça com a regularidade que deve ser. Aí já temos várias questões que podem ser associadas. E uma pessoa que, por exemplo, faz tração e tem a predisposição genética ou um tipo de pele mais sensível e com propensão a desenvolver, por exemplo, uma dermatite, pode vir tudo juntar. Pode acontecer e é muito comum, quase todos os dias. As pessoas chegam lá, mas por questões de falhas no couro cabeludo, de ausência de cabelo, portanto que a alopecia ela é ausência ou falta ou diminuição do cabelo, a pessoa vai percebendo que já não tem o cabelo numa região ou outra, ou na cabeça toda, como era antes. A pessoa às vezes está mais preocupada com essa quantidade do cabelo que já não tem, ou com essa falha do cabelo que já não se vê numa região ou outra. Principalmente a região da alopecia de tração, que é a região dos limites, principalmente, que é a região onde temos os fios biologicamente são implantados mais rasos, são fios que chamamos, principalmente nessa região da frente, são esses que chamamos de pelos velos, os baby hairs, que costumamos dizer. Agora já não se consegue fazer penteado nenhum. Sim. São pelos que são mais rasamente implantados e que qualquer tração demasiadamente em excesso, às vezes uma vez um penteado, a pessoa, por exemplo, pode fazer uma trança e se ficar muito apertada e ela passar muitos dias, é facilmente arrancar esse fio. Sim, lá em São Tomé eu via muitas mulheres que fazem aquelas tranças de ananás. Okay, e aqui sim. à frente vai tudo. Yeah. E eu não sabia o que é que era aquilo. Agora nós estamos a saber que isso tem nome. É uma alopecia de tração. Isso tem nome, mas muitas mulheres não sabem que isso Que tem fazer nome. isso com frequência e faz. Porque a nossa pele não está preparada para tanta tração. Só que nós, mulheres africanas, não nos ensinaram isso. Dificilmente encontras alopecia de tração numa pessoa de pele branca ou numa mulher que tenha o cabelo liso e outro tipo de cabelo que não seja o nosso. Dificilmente, porque elas não agridem tanto o couro cabeludo como nós. Não aguentam essa pressão, o apertar da cabeça como nós nos ensinaram desde criança a aguentar. Sim, porque o penteado tem que ser apertado para poder demorar mais tempo possível. Tem muitas mulheres que dizem que uma trança bem feita é uma trança que dói, tem que doer, se não doer não está bem trançado. Todas nós já ouvimos muitas mulheres a dizerem: a mim, para sentir que estou penteada, que o penteado tem que ficar bem, tenho que sentir que está apertado. Não há como segurar o cabelo nessa região. Se a pessoa principalmente faz com frequência, demora muito tempo com o penteado, não há como segurar o cabelo nessas circunstâncias. Só que as pessoas começam a preocupar-se quando o cabelo já não cresce. Yeah. Que já foram sucessões de penteados, do apertar, do cabelo voltar a crescer e volta a cair. Quando já não cresce, é porque já dá sinais de cicatrização. E quando assim, é muito mais difícil nessa fase, que normalmente é a fase onde as pessoas chegam em nós. Às vezes é uma alopecia de anos, de décadas, quando a pessoa já percebe já que não cresce. E só nessa fase às vezes é que despertam, porque começa a mexer muito com a autoestima. Por isso é que eu digo, na terapia capilar, nós não trabalhamos somente com a questão da saúde capilar assim, só.
porque mexe muito. Nós mulheres, se não tivermos o cabelo em que estamos a sentir-nos bem com ele, isso mexe com a nossa autoestima. Mexe mesmo. Mexeu com a minha autoestima. Mexe. E isso faz, tipo, gera um medo, gera uma preocupação, uma ansiedade, situações que não abonam também quanto à saúde capilar. Porque tudo que está ligado a questões emocionais, a questões psicológicas, impacta muito, 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 muito. As pessoas nem têm noção como é que impacta. Às vezes, todas nós já ouvimos falar de como é que eu estive muito estressada, por isso o cabelo está a cair muito. Nem faz ideia de o que é que o estresse pode afetar. Afeta. Não afeta só o cabelo, só que o nosso cabelo, a nossa pele, as nossas unhas, são os 3 grandes marcadores de saúde do nosso corpo. Muitas das vezes, muito que eles mostram são sinais primários de que algo a nível interno não está bem. Está bom. Eu costumo dizer sempre, o nosso cabelo é fofoqueiro. Ele revela, fala, mostra sempre para fora aquilo que acontece lá dentro. Isso é verdade. Uma vez a minha mãe já disse que o cabelo revela quando uma pessoa está feliz. Se uma pessoa está feliz, o cabelo cresce. Se ela não está feliz, o cabelo não cresce. E não só feliz, se estiver triste, estressada, ansiosa, deprimida, também mostra. Mas isso hoje em dia já é cientificamente provado, tem muitos estudos já concluídos e muitos ainda a serem feitos sobre esse impacto da parte psicológica, mental, da parte mais psiquiátrica mesmo na nossa questão da saúde capilar e não só. E alguns estudos já concluíram que praticamente todas as doenças oncológicas e não só, têm ali sinais do estresse, desse desequilíbrio do hormônio do estresse. Todas. É por isso que hoje em dia temos, a gente acaba se vendo muita gente que passou por questões de estresse, principalmente quando falamos do estresse que afeta a parte emocional, depressão, acaba com o tempo gerando, por exemplo, uma doença oncológica, um câncer. Porque esse desequilíbrio do hormônio provocado quando estamos sobre esse processo acaba provocando problemas inflamatórios. E isso, por exemplo, no couro cabeludo, na questão do sistema capilar, o processo inflamatório pode gerar alopecias e quedas, por exemplo, que chamamos de nome mais técnico de eflúvio telógeno, uma queda que não é a queda que mostra uma falha como tens, por exemplo, mas uma falha mais, não é uma falha, mas queda generalizada. A pessoa vai percebendo que o cabelo está a cair a mais do que o normal e pode perceber na diminuição da densidade do volume do cabelo. E isso também é uma alopecia. E está muito ligada também a questões emocionais. Portanto, às vezes, uma coisinha que eu faço, que não é coisinha, às vezes acaba gerando um impacto sistêmico a nível de saúde geral. E por isso que hoje em dia é muito, como é que eu digo? É urgente, é muito necessário. É muito necessário mesmo. Falar sobre isso, porque eu trabalho com mulheres, homens também, mas a maior parte é mulher, e que a maioria tem esse histórico desses atos agressivos ao couro cabeludo e que acabam tendo consequências ligadas à saúde capilar, à alopecia. E não, imagina, uma pessoa pode nem ter históricos, já ter uma predisposição, por exemplo, em ter uma alopecia areata, que pode ser genético, mas aí junta, por exemplo, a questão da atração, vai ser mais um gatilho para adiantar ou acelerar, por exemplo, o processo da alopecia areata, que já é um caso autoimune. Isso quer dizer que existe quantos tipos de alopecia? Muitos. Existe, por exemplo, a alopecia que chamamos de alopecia do eflúvio telógeno, que é o mais geral, porque a alopecia é tudo que leva à perda
a ausência ou a diminuição do cabelo. Só dentro, por exemplo, da alopecia, existe a alopecia de tração que tem que haver uma tração para surgir uma alopecia de tração. Pode não ser uma tração de trança. Eu já recebi mulheres, por exemplo, que por um motivo ou outro, numa briga, alguém puxou o cabelo não cresceu, fez um penteado, um ponytail, por exemplo, isso é muito comum. As pessoas não sabem, mas recebemos muito o penteado ponytail em que fica muito apertado e depois Aquele penteado para trás. ou para trás ou para cima. Sim. Só que o Esse é ponytail, um dos meus penteados favoritos. eu inclusive digo, adoro, gosto, mas a forma em que está-se a fazer aquilo, chegou uma moça há tempos em que depois de tirar o penteado é que percebeu aqui, à volta, eu costumo brincar, eu e a minha colega, fecha a moeda dos 50 escudos. 50 escudos é aquela moeda assim maior lá em Cabo Verde. Fica aquela bola bem grande, depois de tirar, e logo naquela zona em que a pessoa já não aguentava de tanta dor, porque ficou muito apertado. Muito apertado. Não tem a necessidade de ser assim. Fazem, é bonito, mas não tem que ser tão apertado. Para quê? Pois. Eu faço, por exemplo, o ponytail eu gosto, às vezes, para sair da rotina, eu faço, mas eu faço a mim mesma e fica bem, e não tem que ser Tão apertado assim. Só que temos essa ideia, e hoje em dia essa moda dos penteados, do estilo clean girl, que nós não temos um cabelo que é para ficar o clean girl, porque senão temos que meter em coisas que vão nos prejudicar amanhã. Que é aqueles penteados que têm que ficar bem alinhados, sem nenhum frizz, sem nenhum cabelo arrepiado, sem nenhum fio a aparecer. E o nosso cabelo crespo, ele já é um cabelo já com frizz, naturalmente. Podemos usar sim um produto, uma hora ou outra queremos fazer um penteado, mas não tem que apertar tanto, meu Deus. Apertam tanto ao ponto de, depois eu tive caso de uma pessoa que foi fazer o penteado para a festa de formatura. Ela disse, a dor era tão grande na minha cabeça em que passei a festa toda triste. Só recebeu o diploma e foi para casa tirar o cabelo. Passou apenas horas com o penteado. E isso não lhe fez escapar de uma alopecia de tração, uma bola bem grande no meio da cabeça. Nem teve 24 horas com o penteado. Não conseguiu aproveitar a festa, teve que ir para casa porque a cabeça toda doía, teve que chegar lá para tirar e no dia seguinte o cabelo na parte do meio já estava com falhas. Qual é a necessidade? Não tem que ter. Só que desde criança nós aprendemos a fazer esses penteados que tem que às vezes em crianças demorar uma semana porque não dá para tirar durante a semana para fazer. Tem que ser apertado. E agora na vida adulta tenho que fazer o penteado que demore muito porque eu não tenho tempo, a vida é corrida, ok, mas não aperte. E temos que ter essa consciência de que há hábitos que não são saudáveis, que se for feito por um longo período de tempo, vai ter as suas consequências. E um penteado em que eu não consiga, por exemplo, ter a frequência de lavagem necessária durante a semana, eu com o tempo vou ter o desequilíbrio da microbiota, vou ter uma dermatite fúngica, vou ter uma dermatite seborreica, vou ter um aumento de caspas, vou ter um ou outro problema de disfunção no couro cabeludo. E muitas vezes, quando as pessoas chegam em nós, eu fico assim a ver, eu às vezes brinco, eu e a minha colega, eu disse, mas isso nós não estudamos. São coisas que aparecem, dependendo de pessoa para pessoa, que eu já enviei, nós falamos muito com os nossos professores, com os orientadores, às vezes eles põem-nos à vontade para sempre que tivermos a necessidade de falar com eles ou pedir ajuda, então entramos em contato. E às vezes simplesmente, olha isso, não sei o que é. Principalmente quando é a nossa raça. Quando é a pele negra e as disfunções, muitas às vezes nem sabemos o que é. Porque também os nossos hábitos, os hábitos que temos, às vezes eu vejo em vídeos e fico incrédulo. Como é que uma pessoa aguenta isso? Eu já recebi clientes em que passaram mais de 3 meses sem lavar a cabeça. 3 meses? Mas, e a pessoa, neste caso, disse uns 3 meses.
sempre fazemos uma série de questões, a pessoa chega em nós e nós fazemos a primeira coisa, fazer uma avaliação capilar com a ajuda do nosso equipamento, o tricoscópio, que é para tentar perceber o que é que está acontecendo no couro cabeludo, para tentar ver mais a fundo a questão. Então, além da tricoscopia que fazemos a parte que chamamos de anamnese, que é o preenchimento de uma ficha, que é para com algumas questões ou várias questões que englobam a parte tanto emocional como a parte da saúde, para tentar perceber tudo que pode estar a fazer parte da situação. E, inclusive, fazemos também essa parte da pergunta: quando é que foi a última lavagem? Qual é a sua frequência da lavagem? E às vezes muitas mulheres, por mais incrível que pareça, só lavam uma vez ou 2 vezes no mês e acham que isso é que foi sempre a sua rotina. E quantas vezes deveria-se lavar o cabelo? Olha, isso depende muito de cada caso, porque há casos, por exemplo, uma pessoa que tem dermatite seborreica, é um caso crônico. A pessoa não pode lavar só uma vez na semana. 2 vezes já mais ou menos, mas costumamos dizer o ideal lavar 3 vezes à semana. Porque é um caso em que a pele descama com muita frequência, em que há uma produção exagerada do sebo. E há esse acúmulo de descamações da pele, do sebo, da oleosidade, da sujidade, mais do que uma pessoa que não tem esse problema, por exemplo. Essa pessoa tem que lavar com mais frequência, obrigatoriamente, caso ela queira pelo menos manter controlada essa questão. Porque não tem cura, mas tem tratamento para manter equilibrado. E só que só o facto de não lavar com essa frequência pode não ter o efeito desejado da melhoria, porque é um processo inflamatório e que tem que estar sempre a tratar ou tudo que ajude a desinflamar. Ele é um processo para a dermatite. A derma é a pele e a tite é a inflamação. Então, ele é uma inflamação e é uma inflamação crônica. Às vezes as pessoas chegam lá, e eu há dias ainda fiz um vídeo e deixei na página, porque muitas vezes quando eu falo que a dermatite é uma disfunção ou é uma patologia crônica, as pessoas sempre deixam de acreditar. Inclusive alguns já responderam que não é crônico, eu nunca tive, eu só comecei a ter a partir de tal momento. Mas a partir do momento em que a pessoa começar a ter, a tendência é ser repetitiva as crises. A tendência a ser crônica, dependendo do que vai se fazendo, pode ter crises. Ciente de que não depende somente das lavagens. A dermatite, por exemplo, é uma patologia que depende muito da situação emocional. Muito. A pessoa pode nunca ter, por exemplo, começar a desenvolver uma dermatite, por exemplo, numa crise de ansiedade, numa depressão, numa questão de repetitivas crises de estresse, pode desenvolver. Por exemplo, já diferente de uma alopecia de tração. É uma coisa que pode, se estiver num nível já avançado, pode ser crônico por causa da cicatrização da pele, mas não tem muito a ver com a parte emocional, porque já é um ato material efetuado ali, que aconteceu uma coisa para poder ter essa consequência, mas há disfunções que não dependem somente dos nossos atos capilares, que a pessoa já tem essa predisposição desde a genética ou não, desde um acontecimento ou de um evento que aconteceu, que teve na sua vida, é que pode gerar e pode tornar-se crônico. Por isso, a pessoa, sempre estamos a dizer, quanto mais ciente, mais cedo, a procurar uma ajuda profissional para tentar perceber e começar a tratar, a lidar com essas disfunções melhor. Porque às vezes chega num nível muito agravado. E quando é que uma pessoa deve procurar ajuda? Quais são os sintomas que uma pessoa pode perceber que algo não está bem consigo, no seu corpo ou no seu couro cabeludo? Facilmente a pessoa percebe que algo não está normal. Por exemplo, uma pessoa que nunca teve uma caspa, começa a pentear ou começa a mexer no cabelo, caem descamações. Vai no espelho, vê coisas brancas no couro cabeludo. Às vezes fica presas a fazer tratamentos
vou lá na internet, pesquiso, faço um tratamento, às vezes resulta, mas às vezes não. A pessoa insiste, às vezes, em não procurar ajuda de um profissional. Mas os sinais sempre aparecem e as pessoas, poucos casos em que a pessoa já percebe da situação num nível mais, por exemplo, a alopecia areata é um dos que as pessoas demoram, às vezes, principalmente se tem uma densidade capilar maior, às vezes a falha pode não ser grande e demorar para perceber se tem essa falha ou não. Mas, por exemplo, o caso da caspa, da dermatite, a pessoa sente porque aquilo incomoda. Coça muito, faz ardência, faz irritação ao couro cabeludo e a pessoa vai percebendo que não está normal. Quando assim tem que procurar ajuda porque se não for tratado ou pelo menos começar a usar produtos que vão de acordo com o combate, ele vai evoluindo. Pode evoluir para patologias que são mais delicadas. Eu tive um caso, logo no início, quando comecei a trabalhar com a terapia capilar, de uma pessoa que foi lá e tinha uma dermatite juntada a caso de eu acho, desde que comecei a trabalhar, que é uma das patologias assim mais graves a nível do couro cabeludo, que chamamos de, olha o nome foi agora, que é a foliculite de Calvante em tufos. É um processo inflamatório grave no couro cabeludo e ele pode vir associado a uma dermatite seborreica. A pessoa tinha dermatite seborreica e sintomas da foliculite de Calvante bem no início. E eu disse, pronto, orientamos sempre, não deves fazer isso, não deves fazer aquilo, deves fazer isso, para que possa pelo menos manter o controle da situação. Porque a dermatite já é um caso crônico, muito mais fácil de lidar, de tratar, do que a foliculite de Calvante, que já gera tipo borbulhas, tipo verrugas e pode fazer feridas e gera um processo inflamatório tão grande em que os nossos poros têm essa parte de sair um fio, 2 fios ou 3 fios, raramente 4 fios em cada poro no cabelo, depende da densidade capilar. Quanto maior a densidade capilar, o volume, a pessoa tem mais fiozinhos em cada buraquinho, em cada poro. Entretanto, num caso de foliculite de Calvante, por isso que há casos de foliculite de Calvante em tufos, em que num poro saem tufos de cabelo, dezenas de cabelo, e vai depois gerando borbulhas, parecendo verrugas, casos assim bem delicados em que depois o cabelo cai e quando o cabelo cai nessas regiões pode ser cicatricial, por isso que é um processo inflamatório que gera uma alopecia cicatricial e o cabelo não cresce mais. Quando é cicatricial, não cresce mais. E por isso, uma dermatite seborreica pode ser um gatilho para a evolução de uma outra patologia. Por isso, é sempre bom ter orientação profissional sobre isso. No caso, por exemplo, da foliculite de Calvante, é um caso também autoimune, em que a pessoa tem que fazer tratamentos medicinais médicos, medicação sistêmica, para poder ajudar a controlar, mas não tem cura. É pelo menos controlar, desacelerar o processo. Mas, por exemplo, o cabelo que já foi perdido num processo da foliculite de Calvante não é possível recuperar. Por isso, quanto mais antes a pessoa procurar ajuda profissional, orientação, e quanto mais ela se dedicar e consegue pôr em prática aquilo que lhe foi orientado, melhor. No caso dessa pessoa, por exemplo, ainda há dias partilhei a situação dela, tem evoluído muito rapidamente em uma situação bem delicada. E ela é das que, por exemplo, não consegue se ver de cabelo curto. A foliculite de Calvante não pode ser abafada. Uma pessoa, por exemplo, que tem também dermatite seborreica não pode estar muito com o couro cabeludo abafado. Tem que estar sempre arejado, porque é o processo fúngico também, desse desequilíbrio dos fungos, da malacésia e outros fungos que temos no couro cabeludo. E os fungos adoram sentirem-se abafados. Dar um ambiente perfeito a eles, fazem a festa.
evoluem e sentem-se perfeitos, num ambiente perfeito. Meu E Deus. quando é assim, imagine o caos. Essa pessoa foi lá fazer ela disse-me que eu até fui, eu costumo fazer assim um trabalho, tentar fazer o mais completo possível, porque eu percebo a preocupação, o desgaste emocional das pessoas quanto a essas situações. Fui lá no Pinterest, peguei as fotos das meninas que têm o cabelo crespo, que têm o cabelo curto, o cabelo assim mesmo passar a máquina, que sentem-se bem. Tentar, eu disse, tente identificar com esses tipos de mulheres, porque elas sentem-se bem e isso é uma construção psicológica, mental que tens que fazer de que a prioridade neste momento é a tua saúde. Não é o volume ou o tamanho do cabelo. Mas ela disse: vou ver as fotos, vou pensar. E um dia depois ela respondeu-me: infelizmente não consigo identificar, o meu psicológico não aguenta. E ela foi lá fazer uma tiçagem. Só que desapareceu. Um mês, 2 meses, não sei quanto tempo depois, mandou-me uma foto bem assustada. Ela disse: fui tirar a tiçagem do meu couro cabeludo está assim. Já tinha mesmo falhas, muitas falhas na cabeça, porque com a ferida, com todas as crostas produzidas, tanto na dermatite como na foliculite de Calvante, foi acumulando e ficando ali abafado. Os fungos em festas. E quando ela foi tirar o cabelo, iam saindo placas de cabelo. Saía não só as crostas, não só a aplicação, mas também o cabelo dela. E ficou com muitas falhas na cabeça. E eu perguntei, mas quanto tempo é que demoraste com esse cabelo? Ela disse-me uns 2 meses. Uma pessoa com Meu dermatite, com um processo inflamatório grave, que faz feridas, faz sangue, pus, e ainda com o couro cabeludo abafado, com tranças dela escuridas e com a costura da tiçagem por cima. É muita pressão. A situação dela só piora. Não há como. E sentimos, Irreversível, né? e sentimos, pronto, uma certa, não sei se posso dizer falha ou uma certa, por exemplo, nesses casos tínhamos que ter em paralelo ou um sistema a nível de saúde que eu sei que essa pessoa vai lá nesse médico e vai ser atendida ou tratada de uma forma que lhe consiga ajudar. Só que ela disse também que já foi em dermatologista, já foi para hospitais para tentarem ver a situação dela. Só passam alguns shampoos anti-caspas, alguns shampoos que têm essa propriedade de tratamentos de dermatites e de caspas, mas a nível da foliculite de Calvante, que é um processo em que ela deve fazer medicação sistêmica, nunca lhe foi dada. E eu, como terapeuta capilar, eu não posso passar medicação. Não é da minha área. Isso é da área medicinal. Porque nós trabalhamos a nível da terapia capilar com procedimentos não invasivos. Não podemos, o nosso tratamento é tópico. Há alguns procedimentos que são um pouco mais invasivos, mas tem que ser bem a nível da pele. Por exemplo, o microagulhamento fazemos para tentar ajudar no processo da alopecia. É o procedimento mais invasivo, mas não tão invasivo assim. Não deixa assim sequelas, não é uma cirurgia e é o máximo que podemos fazer. Mas a nível de medicação e tudo que seja que deva ser ingerido, nós não podemos passar. Não tenho essa autoridade e o meu limite profissional não permite. Então tinha que conhecer algum médico que possa trabalhar e eu enviar e ter a certeza de que eu estou a enviar essa paciente com esse problema e ser atendido da forma que deve ser. Porque nas formações, no curso, nós temos essa orientação. Por exemplo, a maioria dos nossos professores são brasileiros e eles já que trabalham com uma cadeia também de médicos, com suportes, têm parcerias com médicos que são tricologistas, que são dermatologistas especializadas mesmo na parte da tricologia, que já trabalham em conjunto e para fazer também tratamentos do tipo. Mas aqui não. Quando eu, por exemplo, há situações em que as pessoas chegam lá e eu tenho que mandar para um hospital, para um médico. Aonde? A quem?
Eu digo, eu vá lá para a urgência. Eu já tive casos em que a pessoa chegou ali a tremer de febres, porque estava com feridas na cabeça, com ínguas no pescoço, com dores. E quando é assim, eu abri o cabelo, a pessoa estava com um manto de pus na cabeça. Quando é assim, tem que ser medicada a nível sistêmico, porque o problema já não é só na cabeça. Está com uma infecção interna, tem que ser tratada. E às vezes é tomar um antibiótico e eu não posso passar. Só o shampoo, só os óleos essenciais, só os tratamentos que fazemos, os procedimentos que temos, às vezes não é suficiente. Nós orientamos a fazer, mas há esse déficit e que às vezes não sabemos exatamente aonde indicar e as pessoas procuram mesmo, mas não têm tido melhorias satisfatórias, porque é muito limitado aqui ainda na Europa. Ao contrário, por exemplo, vimos acontecer no Brasil. Uma pessoa chega lá com um problema de foliculite de calvante no cabelo e não é um problema só em mulheres, em homens também. Homens têm muito. E os médicos, pronto, têm um tratamento diferente. Eu não estou aqui a criticar o sistema ou a parte medicinal ou os profissionais, mas pronto, é o que sentimos. Porque há coisas que nós não podemos fazer e que temos a consciência de que só a terapia capilar não ajuda. Ajuda, mas não funciona de todo. Por isso tinha que ter um suporte maior, mas pronto. Como se diz, um grão a grão enche o papo, nós vamos caminhando. A terapia capilar aqui em Portugal é relativamente nova, então vamos estruturando. E uma pessoa que tem alopecia ou alguma dessa descamação no couro cabeludo pode usar química no cabelo, como se diz em São Tomé, fazer desfilice do cabelo? Olha, pode. Se deve ou se devia, se calhar não, ou se faz, tem que ter essa consciência de que, por ter já um processo inflamatório na pele, se fizer um procedimento químico, que já é um procedimento que vai agredir o couro cabeludo, principalmente se o produto entrar em contato com o couro cabeludo, ela tem que ter essa consciência de que esse processo pode aumentar, principalmente nos dias em que fez. Ter uma descamação, uma caspa ou uma dermatite, ela pode aumentar o processo no sentido em que é um procedimento químico que agride a pele e que pode provocar uma inflamação mesmo sem tendo algum problema. Por isso é que temos casos até de queimaduras químicas com procedimentos químicos. Agora imagina uma pessoa que já tenha algum problema e vá usar um produto químico. O problema pode aumentar, principalmente neste momento. Agora a pessoa tem que ter essa consciência de que se fizer, tem que fazer tanto um pré e um pós anti-inflamatório para ajudar a estabilizar a situação. E uma pessoa que está sempre a reclamar, eu já vi várias miúdas a dizer: o meu cabelo não cresce, o meu cabelo está sempre parado no mesmo tamanho, eu não sei o que é que acontece. Eu já vi outras a responderem que deve ser genética, se calhar não tens uma genética boa, não sei o quê. Será que é genética ou a pessoa não sabe cuidar do seu cabelo para que atinja o limite, ou o volume, ou o tamanho desejado? Olha, pode ser um conjunto de muita coisa. Quando falamos em sistema capilar, às vezes eu sempre digo, é uma bola de neve, é um conjunto de muita coisa. Inegavelmente há a questão da genética. Eu, por exemplo, uma que eu queira que o meu cabelo chegue aqui, não chega. Por mais que eu trate. Se calhar tu também não. Temos essa questão da genética que nós já, todo mundo. Influencia muito. Aos 22 semanas de gestação, já ainda lá na ventre da tua mãe, nós temos essa carga genética que vai determinar que tipo de cabelo eu vou ter. Essa definição genética nessa fase da gestação já está lá. Portanto, uma pessoa que já tem todo mundo vai ter a sua pré-definição genética que vai carregar a vida toda. E agora a pessoa vai querer, se tem geneticamente um cabelo mais ralo, mais fino, com menos volume, as terapeutas têm de fazer milagres para dar volume a esse cabelo. Não sei aonde, mas
É-nos imposto esse cargo que às vezes a pessoa... Eu sempre pergunto, já teve o cabelo com mais volume alguma vez na sua vida? Já teve o cabelo mais longo? Não, meu cabelo desde que eu nasci nunca cresce. Desde que nasci o cabelo não tem volume. Então isso é genética. Entretanto, eu sempre digo, há a genética e há os hábitos capilares que ajudam no processo da melhoria. Entretanto, não faz milagres. Ajuda num cabelo que, se estiver a cair, a ficar mais ralo, ajuda a diminuição dessa queda. Ajuda, por exemplo, num cabelo que não tem a definição, que está poroso, que está feio, que não está a crescer. Ajuda a fazendo o tratamento, porque há questões que chamamos de estímulos, por exemplo. Tratamentos estimulantes de crescimento, tratamentos para fazer melhoria da curvatura, da textura, que pode estar com porosidade alta, com a cor muito opaca. Isso são atos externos que pode incluir na sua rotina para melhorar a situação toda. A pessoa pode ter um cabelo que no momento parou de crescer porque simplesmente pode ter outras situações, tanto a nível da saúde, tanto a nível interno, sistêmico, como a nível psicológico, pode estar a impactar, o cabelo simplesmente não desenvolve. A pessoa pode não estar a fazer nada, não lava o cabelo com frequência, não hidrata, não usa tônicos, não usa produtos que ajudem nesse processo. Não há milagres. Eu sempre digo, não há milagres capilares. A pessoa tem que fazer algo para ajudar tanto a melhorar tanto a questão genética, que é uma questão, por exemplo, que eu já nasci com a predisposição genética para ter um cabelo curto. Ok, o correto não é amarrar as mãos e deixar o cabelo ali, porque a minha genética já não dá para crescer o cabelo. Vá lá, ajude com máscaras, com tônicos, com produtos que ajudem nesse processo. Ciente de que não vai sair de 8 para 80. Pois. Não vais ter que querer um cabelo aos ombros, a tua genética. Até o chão. Sim. É Rapunzel. Sim, não há como. Se não Vamos for ter um cabelo melhor. Sim, há como manter o Hidratado. cabelo saudável. E o cabelo saudável, que eu digo, o cabelo saudável, com o couro cabeludo saudável, ele faz o seu papel. Cresce naturalmente, sem ter esses crescimentos milagrosos. Ele vai desenvolvendo naturalmente. Pode melhorar a situação, sim, mas tem essas promessas de crescimento 1 centímetro por noite, que costumamos ver, e vídeos de... Isso não acontece, é tudo ilusão. Olha, o máximo que o cabelo pode atingir assim a nível de crescimento, que já foi registrado, olha, para quem tem um crescimento excelente, acelerado, que não é o caso muito do nosso tipo de cabelo, 1,5 centímetro, 5,8, se calhar máximo dos máximos 2 centímetros ao mês. Imagina para quem tem uma genética em que o cabelo cresce acelerado. Agora, eu aqui, ou nós africanos, ou nós que temos um cabelo não tem um crescimento muito acelerado, vou querer ter o cabelo de um mês para outro. Até o chão. É. Isso não acontece, Não, só não, não, milagres. Já vi muitos vídeos de pessoas a fazerem aquele teste de mecha na frente, puxa o cabelo, está até o nariz. Vou usar um óleo milagroso que me prometeram, vou fazer um vídeo amanhã para mostrar que o cabelo chegou aqui. Até aqui. De certeza pegou mechas a mais, que estavam mais curtos, não sei qual é o truque, mas isso não existe. Isso não existe. Não. Cabelo crescer 3, 4, não sei quantos centímetros à noite, não. Senão ele tem que continuar, porque garantidamente daqui a um mês vai ter o cabelo triplicado. E um cabelo crespo ou um cabelo cacheado, um cabelo afro, deve ser penteado de que forma? Molhado ou seco? Sempre molhado. O nosso cabelo ele é naturalmente mais rijo, naturalmente com características que lhe deixam mais ressecado, mais embaraçado. E desembaraçar o cabelo crespo, seco, vai agredir muito. E ao contrário do que aprendemos, o nosso cabelo não é aquele cabelo forte, duro. Um cabelo, por exemplo, de um indiano, que tem um cabelo liso, fino, é
a nível de resistência, extremamente resistente comparado ao nosso. O nosso é frágil, o nosso cabelo parte com facilidade, porque o ressecamento, o fator porosidade fala muito alto e isso deixa o cabelo frágil, mas é uma característica própria do nosso cabelo. E o cabelo que está muito mais ressecado por causa da nossa curvatura ser mais enrolada, tem essa dificuldade, por exemplo, da oleosidade que é produzida na raiz, descer aos fios, chegar aos fios para que possa manter mais maleável, mais com óleos que deixam mais moles, menos ressecado. A nossa curvatura dificulta essa distribuição da oleosidade nos fios, portanto, normal ele é ser um cabelo mais ressecado, por isso que nós temos que fazer uso de máscaras, de óleos, fazer umectações. Umectações é essencial para o cabelo crespo, É certo? muito bom. Desde que não seja, por exemplo, tem que fazer umectações todas as semanas, 2 vezes na semana, mas incluir pelo menos 2 vezes ao mês, uma vez ao mês mínimo, porque tem essa necessidade também dos óleos no nosso cabelo, porque vai perdendo com o tempo, com o clima, com o dia a dia, com os produtos que usamos, com os banhos quentes, com as lavagens com água quente, com o uso dos secadores. Tudo isso deixa o nosso cabelo mais áspero, mais crespo, mais frágil dos fios. Por isso é necessário fazer tudo que vá atribuir características contrárias para ajudar a manter mais saudável. Quais seriam os óleos assim que poderiam ajudar muito a fortalecer o cabelo? Além de uma pessoa procurar uma profissional que lhe possa ajudar e acompanhar nesse processo, quais seriam os óleos ou máscaras ou shampoos que deveriam utilizar para a lavagem do dia a dia, para a umectação do dia a dia? Olha, isso é muito personalizado. Por acaso recebo muito, quase todos os dias essas questões perguntas. nas minhas redes sociais. Olha, tenho um problema tal e o que é que me aconselhas a usar? Só que é muito difícil eu orientar a pessoa sem pôr a mão na massa, sem fazer uma avaliação, sem tentar perceber o que é que se Sim. passa, sem fazer todas as questões que estão incluídas no nosso processo de avaliação para tentar perceber a Qual o situação geral. problema? Yeah. Por isso que dizemos, o tratamento capilar deve ser sempre personalizado. A necessidade do meu cabelo crespo não é a necessidade do cabelo crespo da Wilcínia. Sim. Podemos ter um cabelo crespo, inclusive, igual, mas as nossas rotinas são iguais. Não, Os produtos que totalmente usamos diferente. sempre são iguais. Estamos num clima sempre que é igual. Por isso, as necessidades são peculiares. As pessoas têm que... Pronto, temos uma ficha de orientação para fazer todas essas questões e fazer um plano de tratamento mais apropriado para cada caso. Entretanto, tem alguns óleos que sabemos que são geralmente bons para o cabelo crespo. Temos os óleos que são os óleos vegetais puros. Há alguns que são tudo que tenha tudo de óleos vegetais, da parte vegetal, que tenha uma composição que aparenta com alguma composição da nossa pele, do nosso cabelo, é bom. Por exemplo, encontramos no óleo, por exemplo, de abacate, alguns ingredientes e nutrientes que fazem parte também da nossa pele ou do nosso cabelo. É bom, por exemplo, para fazer as umectações. Mas não só, há imensos. Há vários óleos, há o óleo de abacate, o óleo de semente de uva, o óleo de jojoba. O óleo de coco não muito, para usar muito, porque é um óleo muito oclusivo, é um óleo pesado que dilui com facilidade, deixa momentaneamente aquele aspecto mais liso, mais fino no cabelo crespo, mas se for usado em exagero, com muita frequência, pode fazer com o tempo um efeito contrário de sobrecarregar os fios, porque vai acumulando nos fios. Não sei se já percebeu, uma pessoa, por exemplo, que usa muito óleo de coco, com o tempo, aquilo tem até o cheiro, por mais que a gente lave, Sim, não sai. continua o cheiro É intacto. porque não se consegue tirar facilmente, remover tudo, porque o fio já foi sobrecarregado com isso. E sempre quando é assim, as pessoas chegam ali. Eu usava o óleo de coco, dava muito bem, mas não sei porque que agora nem isso faz efeito, porque já está O sobrecarregado. excesso. A tua necessidade capilar, por exemplo, de há 6 meses atrás, não é o que é agora.
A pessoa começa a usar a vida toda, por exemplo, o mesmo produto. Está em situações diferentes, com as necessidades do cabelo diferentes e às vezes continua a fazer o mesmo. O efeito vai ser o contrário. Porque se não for aquilo que é necessário fazer e eu estou a fazer, não vais ter resultado e o resultado pode ser contrário do que estás à espera. Portanto, há óleos que são bons para fazer essa parte dos tratamentos. Temos os óleos, que são os óleos que têm a composição da... Olha, o nome fugiu-me agora. De silicones, que são os óleos que são mais para o dia a dia, que têm assim protetores de pontas e que são óleos que têm proteção térmicos, que são mais para usar no dia a dia. Mas tem os óleos que são os óleos vegetais puros, que são mais para fazer a parte dos tratamentos, das umectações. Pode misturar a uma máscara, entretanto, hoje em dia há máscaras boas que já vêm completas, com a composição de bons óleos, que nem é necessário pôr mais nada. Todas nós já fizemos essas misturas. Eu costumo dizer um bolo para pôr no cabelo. É açúcar, ovo e babosa. Mesmo eu já Misturar fiz ainda várias. com a máscara que tem mais 101 mil produtos, ingredientes, e pôr no cabelo. Às vezes, hoje em dia já não necessariamente tem que fazer aquilo. Use um óleo só. Vai intercalando com hidratações, com nutrições. E pronto, sempre que for perceber que algo não está bem, que está aí, que já não consiga controlar, procure ajuda de um profissional. Principalmente se for queixas a nível do couro cabeludo. E as pomadas modeladoras, as ditas ceras, para ajudar a fazer aquele penteado sem frizz nem nada. Clinger. E não só. A maioria das vezes quando se vai fazer uma trança, hoje em dia as pessoas já não querem fazer mais tranças sem gel. Vai perguntar logo ao trancista, então, vais colocar gel, querem muito gel que é para o cabelo durar não sei quanto tempo, porque não querem gastar dinheiro no próximo mês, e muitas vezes porque viu a Cicrana ou a Betana a usar com gel, também quer a mesma trança. Desde que surgiu essa moda, muita gente a colocar gel. De que forma o gel cera, não são todos, mas a maioria pode influenciar no couro cabeludo? Influencia muito. Eu estou sempre, quase todos os dias, a falar disso nas minhas redes sociais. E é uma questão um pouco delicada de falar, porque eu sou terapeuta capilar, trabalho também não só com a parte da saúde capilar, mas também com a parte da estética capilar. Queremos ter um cabelo bonito, queremos ter um cabelo apresentável. E, entretanto, muitas das vezes, ao falar disso, muita gente pode achar que é um ataque às trancistas ou um ataque a quem trabalha só com a parte estética do cabelo. Mas não é, é uma necessidade de falar sobre isso, porque nós todos os dias recebemos mulheres, principalmente, e não só, hoje em dia também os homens já usam muita cera para fazerem as tranças coloridas, esses modelos hoje em dia que estão na moda, e que depois disso vão ter queixas. A maioria das pessoas que usam os fixadores, principalmente quando usam com frequência e usam e ficam com o produto muitos dias na cabeça, e na maioria das vezes nem é dias, é semanas e meses. Quando faz uma trança ou um postiço, é para durar mês, pelo menos um mês, ou semanas. E a pessoa dificilmente lava nesse período, ou lava com muito pouca frequência nesse período, porque quando sente a necessidade de lavar é quase já na altura de tem que tirar. Pois. E usa-se muito para deixar aquele penteado mais alinhado. O que eu digo hoje em dia, qual é o problema de eu fazer um penteado no meu cabelo que é naturalmente crespo e aparecer um fiozinho enroladinho ali? Não tem problema, só que a questão da estética, quando não vem associada à questão da ética e da saúde, acaba tendo as suas consequências mesmo a nível da saúde. E cada caso grave, cada pessoa vai tendo as suas reações. Tem casos, cada um mais grave que o outro. Vou partilhar sempre nas minhas redes sociais essas situações para que as pessoas não acham que é um achismo nosso ou que é um querer atacar as pessoas por causa disso. Mas não é nada disso, eu digo isso por experiência própria. Eu tenho uma trancista cá na Nazaré, que é uma trancista que, graças a Deus, não aperta o cabelo, e não só. Eu, por descobrir que tenho alopecia, falei com ela e tudo, que eu não posso usar
as pomadas modeladoras. Ela faz-me tranças sem ceras normalmente e não dói e nem sinto aquela pressão como sentia, como fazia tranças Com antigamente com cera e tudo. Tranças normal e fica bonito na mesma. Só que hoje em dia ninguém quer fazer tranças Pois. sem gel, não quer ter cabelo para fora. E o pior é que muitas vezes as pessoas só percebem disso. Por exemplo, eu como cliente vou fazer uma trança, eu sei que a cera me faz mal e a transista recusa fazer sem a cera. Eu acho que a pessoa deve ter o seu livre-arbítrio, porque eu sabendo que esse produto me faz mal, não deve ser obrigada a fazer uma trança e Sendo que usar. está a cuidar Porque de algo, já tive sabe que tem um muitas problema. clientes a falarem isso. Há bem pouco tempo partilhei um caso. A menina disse que foi fazer uma trança e pediu à transista para não pôr porque a cera faz irritações à sua pele. E a transista, não faz nada, tem que pôr porque senão não fica bonito. Ah, sério? E ela está numa situação de aflição, com o couro cabeludo a descamar, chegando aqui até a beira da testa, com feridas, com crosta, bem uma aflita. É também saber escolher transista, porque uma vez eu até quase caí na tentação, porque é aquela coisa que nós estávamos a falar. Nós sabemos que estamos com um problema, mas também queremos moda, também queremos ficar lindas e maravilhosas. Tudo bem, mas sabes que tens um problema, não podes usar. Foi o que a minha transista me disse. Eu quase caí na tentação e disse ela assim: eu vou traçar com cera assim mesmo, porque uma pessoa fica desesperada também em ver, já foi acostumada assim, e depois de repente deixar. Ela me disse: não, tu sabes que tens esse problema, não podes acompanhar a moda, tens Pois. que tratar primeiro daquilo que tu tens Exato. e depois é que fazes trança. Ela não respeitou a moça a Ah, fazer isso. Pois. Sabe que ela tem essa irritação no couro cabeludo e vai fazer isso. Porque não é em todas as pessoas que a cera provoca a irritação. Em mim, por exemplo, provoca. Se eu usar, eu posso usar um penteado, fazer um ponytail e usar. Mas eu tenho que chegar máximo no dia seguinte e tirar. É a Eu mesma tenho que ter coisa essa também. consciência. Eu tenho, as minhas irmãs, por exemplo, podem usar. Podem passar 2, 3 dias, 4 com aquilo na cabeça. Não faz nada, não coça, não faz irritação. Mas eu sei que o meu tipo de pele é muito mais sensível a esses produtos do que, por exemplo, uma outra pessoa. E isso é normal. O meu tipo de pele não é igual a outra pessoa. E o que eu vejo é que, na maioria das pessoas, tem provocado essa irritação e esse processo inflamatório, e há casos graves. Há casos em que depois tem feridas. Há dias eu partilhei a pessoa chegou cheia de caroços no pescoço. Tem ali o vídeo na nossa página. Porque estava a usar muito a pomada cera. Tirava, lavava a cabeça, dava aquela disfarçada, pensava-se que já tinha melhorado, voltava a fazer os penteados e punha. Eram tanto tissagens como também ajudou a piorar a situação. Ela foi usar também as perucas que tinham os front lace com cola e piorou a situação. Isso dá muita alergia. Muitas miúdas não sabem. Vocês tomem cuidado. Porque eu, pelo menos, falo por mim, pela minha experiência, eu quando usava perucas, quando eram perucas com cola, eu aplicava a cola e já sentia aquilo a picar e a coçar. E eu continuava porque também quero colocar. Quer E olha, colocar um lace? quero colocar lace. E olha, eu tinha muitas perucas, vários tipos. Tinha aquelas que dá para amarrar aqui atrás e não precisa colar, e tinha aquelas também que dá para colar. E aquelas de colar, a maioria das vezes as pessoas perguntavam-me: porquê que já tiraste a peruca? Não, ontem estavas com peruca. Eu ponho num dia e tiro no outro dia, ou no máximo que eu ficava com uma peruca era 2 dias. E ninguém sabia porquê, porque aquilo coça, aquilo pica, aquilo faz um calor danado. E depois é outra coisa, uma das coisas que influenciou na minha alopécia foi os ferros. Foi os ferros, aquele gajo que tem que encaixar aqui, o outro que tem que encaixar aqui, o outro que tem que encaixar ali atrás. Tem que se tomar cuidado com o tipo de peruca que vai utilizar. Tem que ter. Tem que ter muito cuidado. Pronto, eu nunca usei uma peruca, por exemplo. Neste momento, inclusive, iniciei um projeto que vai associar tanto a parte estética, porque também a terapia capilar, de certa forma, ou de muita forma, trabalha com a parte da autoestima das mulheres. E nós, mulheres, sabemos que às vezes só ter o cabelo de uma forma, às vezes cansa. Eu falo por mim. Nós somos mulheres negras, combinamos com tudo, queremos fazer tudo. Queremos fazer coisas diferentes.
Eu, por exemplo, tenho o cabelo maioritariamente assim, solto. De vez em quando, a semana passada, por exemplo, passei com ele preso. Mas é mais raro ter sempre preso porque tem essa consciência de que estar sempre a puxar, a fazer puxinhos, pode gerar aí trações e processos inflamatórios, deixar o meu couro cabeludo bem mais sensível. Mas também percebo que pode ter opções que são suaves, que se podem associar ao nosso dia a dia. Por exemplo, eu nunca ia fazer ou promover o uso de uma peruca que tenha cola, porque eu já tenho clientes a fazerem tratamentos de alopecias por essa frequência de porem e Bom. tirarem a cola. Por mais que digam que venham pôr num limite que não é o limite de cabelo, não fica bem porque acaba ficando, tapando praticamente a Então, já metade tem da essa testa. toda. Então tentam pôr que é para parecer ao natural. Para E parecer acaba natural. apanhando O partes do cabelo, cabelo. olha, esta parte aqui, quando eu colocava a peruca, Pois eu aqui tinha e que aqui. cortar isto, porque Pois. eu tenho isso bem comprido. Eu, quando colocava a Tinha que tirar. peruca não vem com aquela parte para chegar não. até aqui. Pois não. Tu tens que cortar isso. Eu pegava naquela, como é que se chama aquilo? Não sei se, não é bem um gilete, mas é uma ferramenta que dá para colocar a peruca também. Ah, não. Tipo uma lâmina. Eu pegava aquilo e raspava aqui, que era para colar a peruca. E depois isso fazíamos uns comichões e umas borbulhinhas. Sim. E depois aquilo tudo assim. E eu ficava, mas porque chegou Depois- um tempo que eu comecei a pensar, porquê que estou a fazer isso se eu tenho um cabelo tão lindo e tenho tanto cabelo? Pois. Porquê? E é bem bonito o nosso cabelo, eu sempre digo. É uma coroa. Não necessariamente tem que estar, tem que ser comprido. Há mulheres divas de cabeça careca. Olha Porque nós, isso umas divas, vai cabelo além- cacheado. Isso vai além do comprimento, vai além da cor ou da textura. O que, por exemplo, neste momento estou a trabalhar nesse projeto, já inclusive iniciei, já estou não sei se apercebeu, já estou até a partilhar alguns vídeos, algumas opções, porque por mais que a gente queira de vez em quando fazer algo diferente, sentir-se melhor Sim. connosco mesmo e mudar. Entretanto, não havendo algo em que possa mudar de forma mais saudável, as pessoas vão fazer o que tiver. É uma tissagem, é uma trança, é uma peruca com cola, é aquelas que chamamos de crochê, que vão amarrar o cabelo à cabeça e que depois fica ali. Então, neste momento, temos o projeto que é a nova página, que o nosso foco, como eu criei o canal desde o início, é o Mundo Crescachos, que é dessa juntura, dessa junção do cabelo crespo e cacheado. Então surgiu essa palavra crescachos. Então a minha página de terapia capilar é a Terapia Capilar Mundo Crescachos, que veio desde o YouTube. E agora criamos o Império Crescachos, que também junta a parte do crespo e do cachos. Pronto, vamos crescendo assim nessas linhas. E temos agora a página O Império Crescachos, que tem ali as opções de perucas sim, mas que não colam, que não é preciso cozer, que não é preciso amarrar, que a pessoa não fica obrigada a pôr e a ficar com ele nenhum dia. Queres pôr agora, queres sair e aparecer de forma diferente, ponho e tiro. E principalmente que se aparente de uma forma mais natural possível. Então temos trabalhado nisso porque percebi ao longo de todo esse processo, também como terapeuta capilar, que é necessário. Muita gente chega ali com a autoestima inclusive abalada. Por exemplo, uma pessoa que esteja a passar por uma transição capilar. Isso comigo não abalou, mas eu sei que muita gente abala, mulheres abalam, por estarem a passar por aquela parte da transição capilar, que é para deixar crescer a raiz, depois quando colocam quando tem o cabelo, por química. exemplo, alisado e já não querem deixar, já É alisar. um sofrimento. É. Eu, a maioria Pronto. das vezes, eu já coloquei produto várias vezes na minha cabeça e mata o cabelo. É um Pronto, veneno para o muda a cabelo. textura, sim. E depois, quando fica no processo que já começa a vir a raiz, eu corto. O problema é que muita gente não se identifica Não se com o sente cabelo bem com o cabelo cortado. e sim, curto, e prefere ali deixar o máximo possível. Entretanto, o deixar, a pessoa tem que estar ciente que o cabelo cai, além de cair, parte muito. Porque a raiz está grossa, a raiz está forte, com volume, tem uma textura diferente das pontas. As pontas vão partindo muito no dia a dia e nas lavagens. Há quem não gosta de cortar logo. Eu, por exemplo, na minha altura de passar pela transição,
Eu sempre que tiver que passar por alguma transição, eu corto logo. Corta logo. Pode ficar baixo, pode ficar curtinho, que eu prefiro assim, tratar de início e ir deixando crescendo, mas eu respeito. Pronto, cada pessoa é uma pessoa. Cada um, cada qual, sim. Cada pessoa se identifica de uma forma. Por mim, se tiver que cortar é porque estou numa fase de aproveitar o cabelo curto. Se tiver que deixar crescer, pronto, vou aproveitando cada fase em que o meu cabelo me proporciona. Entretanto, por exemplo, oferecemos essas perucas, essas aplicações de uma forma que seja saudável. Nem para dormir consegues dormir bem. Eu 3 vezes na vida que já pus o cabelo e um postiço. Mas como é que as pessoas passam a vida toda a usar isso? A usar isso. Não se consegue nem dormir bem. E olha que eu não ponho muito. Eu ponho assim mais grossas, mais soltas, não sei o quê. Eu já coloquei até o chão, curtinho, Ui. de todas as formas, todos os Como é que tipos de consegue perucas. dormir? Olha, eu só sei que houve uma época em que eu fazia tranças até lá ao chão, que nem a Rapunzel. E na parte de dormir eu amarrava lá na ponta e punha para o lado, depois virava e aquilo dói. E aquilo coisa. pesa. Aquilo pesa muito, depois vira-se e coisa, tenta dormir e equilibrar, tudo porque é moda. Só que chega um momento quando a gente começa a passar por coisas, situações tipo da alopecia. Quando eu descobri a alopecia, eu nem sabia o que era a alopecia ainda nem nada. Eu comecei a me conscientizar e perceber que eu tenho um cabelo lindo. É uma das fases que eu vou aprender mais a amar o meu cabelo. Sempre amei o meu cabelo, porque sempre tive muito cabelo cheio, volume e tudo. Mas queria sempre fazer coisas novas. Mas desde que eu descobri a alopecia, estou a amar essa fase de cuidar do meu cabelo, de me sentir linda independentemente de qualquer coisa. Sabe aquelas tranças viradas que nós fazemos assim para trás, escorridas para trás Sim, assim? sim. Muitas jovens hoje em dia, muitas pessoas hoje em dia, não digo só jovens, muita gente hoje em dia, não consegue sair de casa só com essas tranças para trás. Eu recentemente estive a andar na estrada com umas tranças assim, ou aquelas também que se trança para dormir, 4 cabelos e tal. Estava a andar na estrada, fui para a rua, fui trabalhar com este cabelo e umas pessoas me perguntaram: então porquê é que estás a usar esse cabelo? Ai, tu tens tanto cabelo lá, podes fazer não sei o quê. Me sinto bem assim, eu me sinto linda assim, eu Por isso sou que eu linda digo, assim. não é só o cabelo. Independentemente de qualquer forma que o meu cabelo tiver, eu sou linda. O problema é que eu sou linda. A questão é essa que precisa, é urgente trabalhar essa parte, porque muitas vezes aquilo que eu quero para o meu cabelo não está só no meu cabelo, está na minha autoaceitação, está na minha Na forma de eu. autoestima. Por isso que eu digo, a terapia capilar deve trabalhar em conjunto com um psicólogo, com Sim, um psicólogo. Pois. porque chegam pessoas em nós em que estão debilitados a nível emocional, em que eu sempre aconselho a procurar ajuda psicológica, Psicológica, a procurar uma orientação, porque a pessoa se está a sentir bem com ela mesma, não está a ligar para o tamanho do Para cabelo, mim, para a não textura, nada. ou para o formato de penteado, ou se está mais... É claro que temos aqueles dias em que queremos o cabelo de uma forma ou outra, ok? Mas que isso não afete a tua boa disposição, a tua autoestima, ao ponto de começar a ter crises de ansiedade, entrar em tristeza, depressão, e isso é muito comum. Mas olha que houve um momento, antes de eu aceitar que tenho que parar de colocar tranças apertadas. Não é deixar de fazer tranças, podemos fazer tranças, Claro, mas é é o que eu não digo. fazer nada em excesso, É em excesso. O excesso é nem que nada perca. que pode causar alteração no couro cabeludo. Quando eu parei e disse assim, não, tem penteados que eu tenho que evitar fazer porque faz-me mal. Eu comecei a ficar mal psicologicamente porque as pessoas começaram a perguntar: o que é que te aconteceu aqui? Porque fez grande um buracão assim Ok. enorme ali atrás. O que é que te aconteceu aqui? Não sei o quê. É a pressão social também, influencia muito, é por isso que é necessário mesmo ter um psicólogo, alguém que nos ajude a trabalhar o emocional para esse momento. Porque isso é muito mais profundo do que pensamos. Nós, mulheres negras, pronto, nós temos heranças culturais, heranças sociais, construções sociais na nossa cabeça, principalmente quanto à nossa biologia, quanto à nossa, pronto,
ao nosso ser, ao nosso tom de pele, à nossa textura de cabelo. Por isso é que nós desde criança crescemos com aquela ideia do que é perfeito esteticamente, do que é aceito socialmente. E isso não é facilmente digerido, não é uma coisa que de uma hora a outra ou de um dia para o outro se desconstrói. O cabelo perfeito, o cabelo bonito é o cabelo longo, É o cabelo longo. é um cabelo fino. É um cabelo O esticado. teu cabelo já é, o nosso cabelo é um cabelo ruim. Esse é um cabelo é um cabelo ruim. Olha, se nós saímos assim à rua, ai, não te penteaste ou não te arrumaste porque eu estou linda, Eu me sinto penteei, linda. só Eu que o meu pentei. cabelo é uma coroa, não fica para baixo, ele Fica para cima. É o que eu costumo dizer. Ele não tem uma textura igual a um cabelo liso que quando pentear cai para Vai baixo. para baixo. É bonito também, mas eu sei, o meu é esse, eu tenho que me aceitar assim. E tu Simplesmente. também devias respeitar o meu cabelo. E nós recebemos, inclusive, com muita tristeza, muitas vezes, pessoas que vão lá, olha, eu tenho que estar sempre com o cabelo preso ou com o cabelo alisado, porque no meu trabalho, por exemplo, não aceitam Não aceitam. de cabelo crespo. Não é por nem às vezes é trabalho de comida. Eu tive uma cliente que trabalha numa loja de sapatos, ok? Simplesmente não é a estética, Que esteticamente. aceitam na Outros sociedade. tipos de cabelo podem ir soltos, mas o teu Mas o cabelo teu não pode ir cabelo não solto pode ir solto. porque é um cabelo afro que eu costumo dizer que chama atenção, chama, mas ele é assim. Há que ter esse respeito porque o meu cabelo é assim. Eu não deveríamos ser obrigadas a alisar um cabelo para poder ser socialmente aceito, para poder estar num determinado meio e ser aceitos, porque é uma imposição. Temos muitos casos a nível, por exemplo, da moda, do mundo da moda. Eu tenho uma amiga que ela é Miss, é modelo, e ela partilha muitas vezes a exigência. Ela tem um cabelo lindo, bonito. E ela partilha muitas vezes, ela já foi participar há tempos, o ano passado, ok, num concurso de moda internacional. E ela disse, não imaginem o combate para eu sair de casa com este cabelo e voltar. Todos ali nos bastidores, na preparação de tudo, era tipo atrás dela para poder alisar aquele cabelo. E ela tem um cabelo lindo, um cabelo cacheado longo, bonito. Não é liso, já não enquadra, porque não enquadra no padrão da beleza exigida neste mundo da moda. Mas sabes Ou o que eu sais, acho? yeah. Sabes o que eu acho mais triste? É quando nós mesmos, africanos mesmos, é que nos oprimimos a nós mesmos. Pois. Por exemplo, quando nós vamos fazer o bilhete de identidade. Estás com o cabelo todo aberto, tens que diminuir. Enquanto tu vais fazer aqui o cartão de residência, eles não te pegam o cabelo e vão ajeitar nem mexem em nada. Vai como está. Fazes como tu quiseres, como tu te sentes bem, como tu te sentires melhor com o teu próprio cabelo. Mas eu em São Tomé, para fazer o bilhete de identidade, Tem que estar com o cabelo preso. eu tenho que estar com o cabelo preso, ou então se eu tiver com o cabelo afro, eu tenho que diminuir. Não vai caber na câmera, não sei o quê, estás com o cabelo Cabe, muito gigante. Por isso que eu digo, são questões profundas e construções sociais e que às vezes se enraiza mesmo em nós, mulheres negras, ao ponto de nós não nos aceitarmos como nós somos. Eu sempre digo, és livre para ter o cabelo que quiseres, ou liso, ou crespo, queiras alisar, alisa, que sente de que é uma agressão aos filhos, mas queres estar assim, mas que a pessoa não se sinta obrigada a ter um estilo ou uma textura de cabelo porque simplesmente assim as pessoas me aceitam de uma melhor forma do que, por exemplo, ter um cabelo afro. Se eu quiser, eu tenho muitas professoras, são terapeutas, mas alisam, descoloram, pintam, está tudo bem. Elas estão cientes de que é uma agressão aos filhos, vão lá tentar manter um tratamento que vai de acordo com isso e tentar estar ciente disso e fazer o que deve ser feito. Mas fazem porque querem fazer e fazem conscientes de que não fazem por uma imposição social. Por causa dos outros. Sim, eu não sou contra como terapeuta, por exemplo, que uma pessoa tenha um cabelo afro e quer, por livre vontade, quer alisar o cabelo, porque quer num momento ou ter um cabelo liso. Desde que ela se sinta bem, está tudo bem. Mas que não se sintas obrigada, que ninguém me obrigue a ter que alisar o meu cabelo porque o teu cabelo é ruim. Isso não.
Nosso cabelo não é ruim. E tu deves fazer isso consciente de que eu faço porque quero, não porque alguma coisa ou outra está a me fazer sentir que não estou bem com o meu cabelo por causa disso. Porque isso já é uma questão muito mais profunda. É uma construção mental que recebemos desde criança e que vai moldando a nossa personalidade, a nossa forma de estar e que prejudica a nossa saúde. E tudo isso, graças a Deus, hoje em dia já há esse movimento que muitas vezes promove, às vezes não, mas que das pessoas se aceitarem mais o cabelo crespo, mesmo não sendo, mesmo estando numa sociedade, por exemplo, aqui em Portugal, na Europa, em que a maioria tem o cabelo liso, já não nos veem assim com caras de estranhos. Muitos ainda há a questão do racismo, há a questão da, pronto, da aceitação, mas isso já está mais socialmente aceite, porque há aos poucos, mas já há essa consciencialização, esse movimento também de nós, mulheres africanas, sermos melhores, aceitarmos-nos da forma como nós somos. E porque há disfunções, por exemplo, que são típicas das mulheres negras e afro-americanas, de nós que temos a pele negra e esse tipo de cabelo, porque de todas as formas tentamos incluir num padrão em que nós não somos, não temos. E para se incluir nesse padrão, temos que passar por processos agressivos. E isso, temos a alopecia, por exemplo, que chamamos de alopecia cicatricial centrífuga, basicamente é de mulheres negras. Não se encontram casos em outros tipos de raças, de mulheres com cabelos brancos, com cabelos longos, lisos, somente de mulheres negras, afro-americanas e assim. E tudo isso mostra que muitas disfunções são genéticas, são autoimunes, a pessoa não tem um controle total sobre ele, mas há disfunções que são fatores externos que provocam. Há disfunções que a pessoa pode até ter essa predisposição genética, que não depende dela, tem, mas que associando-se a outros hábitos que dependem dela, aí pode impulsionar ainda mais essa disfunção. Uma pessoa pode, por exemplo, ter a questão da alopecia androgenética, que é o que, por exemplo, faz os homens ficarem careca. Em mulheres também há a androgenética, o hormônio que faz e acontecer essa patologia. Entretanto, a mulher pode não, tanto mulher como homem, podem não desenvolver a patologia assim muito cedo, ou pode atrasar muito o aparecimento dos sintomas. Mas imagina que, tanto a nível emocional, como a nível ambiental, como a nível de cuidados, de hábitos, faz tudo ao contrário. Facilmente podem aparecer os sintomas bem cedo, bem cedo. E nós temos no nosso espaço clientes bem novos, 20 ou menos anos, com situações que posso dizer, por exemplo, uma alopecia de tração cicatricial. Tenho uma cliente que 20 e poucos, já 21, 22 anos, que já tem um cabelo só assim, na parte de cima, porque a região dos limites, quase a metade da cabeça já não tem. Porque ela diz que desde criança lembra que ia até para a escola, para o jardim, era com tranças. Depois cresceu, continuou a fazer e agora faz tissagens bem longas, pesadas, cheias. E ela está com uma alopecia assim bem impactante. E nas questões de shampoos para utilização, já disseste que é uma das perguntas que mais recebes. Mas eu vejo muitas pessoas que dizem assim: estou aqui em Portugal, eu vou usar qualquer shampoo porque é de Portugal, então posso utilizar o mais barato, não há dinheiro, e vou utilizar o que vier à mão, vai colocar no cabelo. Achas que é o mais correto se fazer ou deveria-se analisar corretamente? Imagina, tens o cabelo crespo, vou procurar um shampoo que é de cabelo crespo. Se eu tenho um cabelo cacheado, vou procurar um que seja de cabelo cacheado. Ou elas podem estar ali no supermercado e comprar qualquer tipo de shampoo que quiser mais barato e lavar o cabelo. Pronto, sem orientação a pessoa vai fazendo o que lhe convém. Ou o que achar
por bem que lhe Que convém. é melhor. Sim, mas tendo orientações, consegue-se, até às vezes eu consigo dizer, pode até comprar um produto que seja mais caro, mas consegue ter uma orientação e saber que estás a usar algo que seja certo para a necessidade do seu cabelo no momento. E assim consegues até às vezes poupar mais. Porque eu vou lá comprar um produto que não é adequado para a necessidade do meu cabelo, não está a resolver a situação, a tendência é ir comprando mais, comprar à toa, tentar encontrar um que seja, que venha resolver a minha situação. E quando perceber já está uma acumuladora. É melhor comprar ali com uma orientação, mesmo que sejam os produtos profissionais são mais caros. Ter uma orientação, saber o que é que vais usar e que vai ajudar a resolver a sua situação de que gastar à toa. Eu sei que há muita gente que chega ali e dizem-me o meu banheiro parece que vende produtos de cabelo. Tem exposições são imensas máscaras, vai comprando máscaras, shampoos, produtos e mesmo assim não vão tendo resultados porque não sabem quais são as necessidades exatas do cabelo e o que usar ou o que fazer no momento. E isso é feito mesmo, uma pessoa chega em mim e fala, se eu não analisar e não fazer uma avaliação completa, dificilmente eu consigo ali ajudar. Há sintomas, há patologias que são evidentes em que podemos começar já a tratar, mas é prudente sempre fazer uma avaliação prévia para tentar orientar melhor e ter melhores resultados. Estamos na reta final e eu gostaria de saber se queres deixar alguma mensagem para as mulheres negras, para as mulheres que têm o cabelo crespo ou cacheado. E se quiseres, a câmera é tua. Aqui. Sim. E a mensagem que eu gostaria de deixar às mulheres negras, a nós que temos o cabelo afro, o cabelo crespo, cuidarmos. Já chegou um momento agora que temos de aprender a cuidar do nosso cabelo. Porque se não aprendermos a cuidar do nosso cabelo, vamos caindo em opções que não são os mais viáveis. E chega um tempo em que vamos ter que correr atrás do prejuízo. Chega um tempo em que as disfunções não são suportáveis, temos que correr atrás do prejuízo. Temos que buscar, hoje em dia há muita coisa, há pesquisas, há artigos, há profissionais, não há muitos, mas já há, em que consiga lhe orientar melhor sobre o que fazer, como fazer e principalmente fazer de forma suave, fazer de forma em que não vá agredir o seu couro cabeludo. Fazer e principalmente se autoaceitar. Não há como eu querer ter um cabelo cacheado se não for através de uma aplicação extra, ter um cabelo cacheado, se a minha genética é ter um cabelo crespo. Há como através de afropermanentes, isso são procedimentos químicos, sim, que vão agredir o seu cabelo, se queira fazer ok, mas tem que estar consciente disso, que pode agredir, que agride, que pode estragar, sim, porque já tenho clientes neste momento, várias que estão a fazer tratamentos e transições por causa de permanente afro, que é aquele que vai moldar o nosso cabelo, tem que esticar tudo para ficar liso, depois usar os modeladores para fazer cachos. É uma opção, mas tem que fazer isso tudo conscientemente do que é que está a fazer e principalmente sempre fazer, antes de fazer algum procedimento, procure a ajuda de um profissional que lhe oriente a fazer o procedimento consciente e um procedimento que vai ajudar na sua saúde capilar e orientar assim a nível geral sobre o seu sistema capilar, porque não é só o cabelo, mas também o couro cabeludo é a base. E o que vai agredir seu couro cabeludo não vai ajudar muito também no seu cabelo, não. E principalmente se autoaceite, que isso faz parte do processo também de crescimento, de se encontrar com si mesma. A partir dali, a partir do momento em que a pessoa se encontra com ela mesma, se aceita e não se sente com vergonha de ser vista com o cabelo crespo, a partir dali podes fazer tudo, de que não seja prejudicial, podes mudar até a cor, a curvatura e que a essência permanece, de que essa identificação com o cabelo crespo vai estar sempre presente.
O nosso cabelo é a nossa coroa. É. E obrigada. E é uma das frases que eu sempre digo e tenho ali no perfil. O nosso cabelo é a nossa coroa que nunca tiramos. Podemos ganhar um Missy e ter uma coroa, mas o nosso cabelo vai está ser lá. 2 coroas. O nosso cabelo é a coroa que nunca tiramos, então cuidemos dela. Yeah. Obrigada por ter vindo mais uma vez. Onde é que nós podemos te encontrar? Onde é que eles podem te encontrar? Eles, elas podem te encontrar. Pois, e nós estamos em Lisboa, Mãe Martins, a linha de Sintra. É muito acessível. Posso deixar Ou deixar tudo. o nosso Instagram. Podem encontrar-nos nas redes sociais através do Instagram Terapia Capilar Mundo Crescachos. E outra vez o WhatsApp também, que está na bio da nossa página do Instagram. É basicamente no Instagram é que estamos mais presentes. Depois as outras redes sociais pessoais é que vou partilhando também no Facebook. Temos também uma página no Facebook com o mesmo nome, que pode também ir lá acompanhar os nossos trabalhos e também fazer a sua marcação caso precise de ter essa orientação ou fazer algum tratamento a nível capilar. E a página no YouTube também. Olha, a página do YouTube está meio que não está muito ativa. De vez em quando eu ainda posto vídeos lá, mas começou dali. Temos também a terapia capilar, ou seja, temos só o Mundo Crescachos no YouTube, onde ele vai encontrar de tudo, mesmo desde o início. Se costumo dizer, eu já pensei inclusive em tirar alguns vídeos ou os vídeos do ar, mas eu não tiro porque isso fez parte do meu processo de crescimento e aprendizagem até agora. Eu até vejo os vídeos e fico a rir, porque até máscaras com ovos, com açúcar, com açúcar, com tudo. Tudo que se fazia, eu fazia. É o bolo no cabelo. É o bolo no cabelo. Fez parte do processo, fica ali. Às vezes as pessoas me questionam, eu explico. Fez parte e continua a fazer parte do meu processo de crescimento, porque até hoje vou aprendendo todos os dias. Olha, se há área em que nós temos que aprender todos os dias, é esta. Porque cada cabelo, mesmo sendo o mundo do cabelo crespo, cada cabelo é um cabelo. Cada pessoa chega ali às vezes com um cabelo igual, mas com uma disfunção diferente. Então temos que encontrar, estar sempre a pesquisa, sempre a ler, sempre à busca de informações novas, de estudos novos, para tentar acompanhar, e dar resposta às necessidades que temos. Obrigada. Obrigada eu. Olha, eu falo muito. Não, Eu falo muito. Hoje foi uma aula, foi uma ajuda para as mulheres negras, para as mulheres como eu. É necessário. É muito necessário e é como nós estávamos a dizer, é urgente mesmo. Porque eu pensei nisso, eu estava passando num café onde eu costumo ir comprar a arrofada e uma miúda me disse assim: Will, o que é que te aconteceu ao cabelo? Cortaste? Porque eu corto normalmente de 3 em 3 meses as pontas. Ok. Mas tinha cortado mais um pouco. E eu disse, sim, cortei. Inclusive, recentemente estava com a alopecia e ela não sabia o que é que era. E eu assim, pois, elas não sabem o que é alopecia, porque nós fomos ensinadas que isto, quando acontece aqui, a alopecia por tração aqui à frente, por causa das tranças, é só por causa das tranças e é bicho de cabelo e não se dá o nome à causa. Não, se eu não tivesse alopecia por tração, se eu não tivesse, eu nem sabia, eu não saberia que isso eu nunca ouvi quanto a isso, mas eu já ouvi muito. Eu tenho essas falhas à frente nas regiões dos limites, mas isso deve ser genético, porque a minha mãe também tem, a minha tia tem, a minha irmã tem. A alopecia de tração é uma das poucas alopecias que não tem nada de genético. Só tem dos hábitos. A alopecia de tração? Teve tração. De tranças, a pessoa chegou ou arrancou o cabelo, mas teve tração. Não tem de genético. Agora, o que pode ter são hábitos iguais. A tua tia teve porque a tua tia teve tração. Eu sou a sobrinha, eu faço igual. Tenho os mesmos hábitos. Cresci numa casa onde minha tia, minha avó, minha mãe, todas têm esses hábitos e eu também, consequentemente, faço o mesmo e tenho as mesmas consequências. Pode ser que a tua tia, a tua mãe, a tua avó tenham as mesmas predisposições genéticas e fazem as mesmas coisas e têm os mesmos problemas.
Mas o que é genético são outros tipos de alopecia. As alopecias são muitas. Temos a areata, temos a alopecia androgenética, que em mulheres também hoje em dia é muito comum, por causa também de um gatilho, que é a atração. Temos a alopecia centrífuga central, que é quando fazes aquela risca central no cabelo, a risca já está afastada, mas também pode ser a alopecia androgenética. Então temos que ir lá ver, tanto na parte genética, ver se tem alguém na família que tenha, se não, tentar ver os hábitos, o que é que pode estar na origem para tentar saber. Às vezes a gente nem consegue chegar a uma conclusão, porque os sintomas às vezes são idênticos, os sinais são iguais. E hoje em dia há muitos estudos a serem feitos para tentar perceber porque a alopecia androgenética antigamente tinha um padrão, hoje em dia tem outro padrão. A alopecia androgenética em homens tem um padrão, agora há mulheres com os mesmos padrões masculinos na alopecia androgenética feminina e vice-versa. Então é um mundo por descobrir, porque toda a questão, até a nível ambiental, a nível de problemas ambientais, de poluição, dos tóxicos, e por isso que temos inclusive tónicos antioxidantes que ajudam também nesse processo. Tudo vai juntando e vai fazendo parte desse mundo. Nada fica de fora. Até a poluição. Quem vive, por exemplo, no centro de Lisboa sofre muito mais as consequências da poluição, com os processos inflamatórios. A intoxicação afeta muito, por exemplo, do que quem vive aqui ou que vive numa região interior. E tudo isso, por exemplo, influencia muito, muito. Por isso vão surgindo novas variantes, novas características, coisas novas em que nós, às vezes, chegamos lá por ser um processo inflamatório, por exemplo, temos que tratar o processo inflamatório independentemente de estar a preocupar em saber exatamente o que é. Porque nós todos temos essa curiosidade. Tem um problema, tem que saber o que é, onde começou, o que é e como é que vai ser. Mas às vezes não se consegue chegar só com os sintomas. Por exemplo, no Brasil hoje em dia já tem muita... a pessoa tem uma disfunção, é identificar a disfunção através de biópsias. Já se faz muito lá, mas aqui quase não se faz. Para identificar exatamente o tipo, o patológico que está na causa dessa disfunção. A célula, ou a bactéria, ou a infecção, aquilo que está na causa, não se sabe às vezes. É um processo inflamatório, é infetório, é fúngico. Tratemos como isso. Mas pronto, é um mundo que a gente vai trabalhando todos os dias e tentando perceber o máximo, tentando fazer e com os resultados, ver o que é que já está a dar certo, o que é que não, porque é uma coisa relativamente nova, é um mundo relativamente novo, principalmente aqui em Portugal, e que nós vamos acompanhando também essa novidade, juntamente com os desafios que vamos tendo. E não podemos parar.